Olá, esse é mais um vídeo para o canal. Espero que vocês gostem do conteúdo. Ative o joinha e se inscrevam no nosso canal. Quais são, geralmente, né, a curto modo, quais são os 4 passos aí do nosso, as 4 fases, né, do nosso mapeamento de processo? Primeiro a gente elabora um descritivo, ou faz uma análise documental, ou faz uma entrevista aí com o dono do processo. No segundo momento, a gente faz a elaboração do fluxo, que é os desenhos mesmo. Muitas das vezes, esses desenhos são feitos com metodologia BPMN, com o software Visage, ou outros softwares, tipo Dry.io, Viz, ou outros BR Office, entre outros tipos de ferramentas. O mais importante é que o processo seja desenhado, né? E com as metodologias mais aplicáveis. Claro que 99% é utilizando o BPMN, que é com o Visage. Nós fizemos as proposições de melhorias ao longo aí do nosso projeto. Nós temos muitos anos de experiência. O projeto foi iniciado em 2017, então a gente consegue propor e ajudar muitas melhorias dentro da instituição. Posteriormente, nós temos as validações dos ajustes necessários. É muito importante a consolidação dessas informações, né, para que ela seja de comum acordo com todos os envolvidos. Por isso, a gente faz uma reunião com todos os envolvidos e valida, e condensam as informações, né, que foi ali tratada na reunião, no fluxo. E aí a gente faz as entregas de manuais, né, e a homologação aí dos fluxos. Essas entregas, elas podem ser feitas de forma eletrônica mesmo, de forma que o usuário, o dono, as pessoas que vão usar o processo, possam até mesmo do celular ver o processo dela. E também para atualizar, que os fluxos são vivos e constantemente precisam de melhorias. E o que é esse descritivo? Ele é um documento em linguagem natural, português normal, né, em espécie de tabela, referente ao exige, como que é feito, como que a pessoa desenha ali o processo. É um exercício muito bacana para quem não conhece o processo dela, ou às vezes não tem nada desenhado, não tem nada documentado, que a pessoa vai ter ali insights valiosos, eu posso melhorar o processo nisso, nisso e nisso, né? O meu processo, às vezes, ajuda ele a mentalizar, a ter um insight ali do que é o processo dela. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu faço tanta coisa que eu não sei nem o que é o meu processo. E ali ela vai conseguir delinear e o desenhar e explicar ali em linguagem natural o seu processo. E esse é um documento que tem vários campos. E quais são os 7 passos de elaboração ali do descritivo? Primeiro vai falar a demanda, de onde vem a demanda, né? Geralmente é de um setor que vem para esse setor, né? Que em específico. Quais as respectivas atividades, né? De onde que vem todo o processo, ele tem uma entrada, um processamento e uma saída. Quais são as entradas desse processo? Quais são os principais processos da área? A gente geralmente tem um macro, por exemplo, empresa de, de criação de celular, por exemplo. Tem um setor dentro dela que chama recursos humanos. E esse setor, ele vai ter um macro processo dele. Dentro de recursos humanos vai ter, por exemplo, recrutamento e seleção, criação de marcação de ASO, vai ter ali solicitação de vale transporte, solicitação de seguro de vida, solicitação de plano de saúde, entre outros processos que vão ter ali. Então, vai ter um macro processo que chama isso, com as entradas, saídas, indicadores, etc. Então, aí, dentro desse macro, vai ter um processo específico. Vamos pegar um caso, o recrutamento e seleção. Então, aí, dentro desse processo, vai ter o recrutamento e seleção aqui.
Eu vou descrever as atividades do recrutamento e seleção. Primeiro, eu vou selecionar o fornecedor que tem ali o banco de currículos, eu vou identificar ali quais são o meu descritivo, né, de função, meu descritivo, manual de descrição de função, com quais os requisitos que eu tenho que verificar dessa pessoa, desse candidato. Eu vou ali, então vai ter mais um documento, vai ter um documento sendo manual de descrição de função. Vai ter ali o plano de cargos e salários, que eu vou me dar ali o salário daquele função. Então vai ser mais um documento, plano de cargos e salários. Vai ter, por exemplo, um checklist para saber se o currículo está adequado ou não. Outro documento, um checklist. E vai ter o destino para onde essa atividade é informada, é encaminhada. Eu posso, por exemplo, para o gestor, para dar um ok no gestor da área, para dar um ok no salário e etc, né? Um tete a tete ali, porque o gestor que vai ficar com o funcionário, então ele vai saber ali mais apropriado quais são as necessidades dele. O tempo, eu não vou demorar, por exemplo, 3, 4, 5 meses para conseguir um funcionário para um setor que precisa de com urgência. Então, eu tenho prazo para executar aquele processo. E as informações a mais, os softs que eu utilizei, né, quais são as demandas necessárias para esse processo, quais são os meus gargalos, né, o que faltou eu colocar no descritivo. E basicamente o exemplo prático do descritivo é isso aí, com todos os 7 passos aqui, né? Você vai colocar ali, desenhar detalhadamente aqui, escrever detalhadamente aqui o passo a passo da atividade. Claro que sempre sendo uma atividade, ela é sempre feita no infinitivo, gerar, criar, aqui os documentos relacionados, né? Os documentos sempre falando aí o item documental do documento, o setor, né, que é relativo para onde que vai, e o tempo e etc. Aqui são todas as bases que eu falei na etapa anterior, no slide anterior. Também é necessário inserir o subprocesso. Se você identificar que tem processos que se repetem em outros, por exemplo, assinatura de documento. A assinatura se repete em diversos tipos de processos. Então, aquele processo ele vai virar um sub, que ele sempre vai repetir. Outra parte também que você identifica como subprocesso é se, por exemplo, ficar algo grande, que se repita em fases. Né? Você também pode caracterizar algo que seja extenso, né? Por exemplo, um fluxo que está muito grande, não vamos quebrar ele em partes, né? Como que a gente pode reduzir isso aqui, desenhar ele de forma mais sucinta, que fica mais claro, mais transparente para o usuário que vai ler o processo? Então, deve sempre informar se a atividade é feita por sistema, se é um envio de e-mail, se é automático, se é manual. Isso caracteriza os setores também. Essas coisas, elas caracterizam se o processo é um processo complexo ou não. Se tiver muitos atores, é um processo complexo. Se tiver muitas atividades manuais, é um processo complexo. Bom, enfim, dúvidas vocês podem mandar para esse e-mail, bpmacademico@gmail.com, ou tirar diretamente com a gente. Essas foram nossas referências e muito obrigada.